Bom dia, terceiro ano. Hoje é terça-feira, nós estamos aqui para a nossa aula de ciências, né? Uma aula que vocês gostam muito, o prof percebe a participação de vocês, sempre bem legal. Então, hoje vamos ter uma aula gravada de ciências e na quinta-feira nós vamos ter uma aula por vídeo. Lá na quinta-feira, naquela aula por vídeo, nós vamos poder conversar sobre os assuntos da aula gravada de hoje, né? Vocês vão poder colocar o que vocês sabem, né? A prof pode também aprender com vocês e nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, vocês agora vão acompanhar a professora na página 280, Ciências. A professora vai compartilhar com vocês, então, né? Agora a tela. E para a gente acompanhar, então, o texto da aula de ciências de hoje, ok? Olha que legal. Um passeio ao zoológico. A gente terminou aquele bloco sobre os animais ameaçados de extinção e lá no zoológico nós podemos observar alguns desses animais, né? Nós temos o privilégio de ter um zoológico na nossa cidade, né? Pomerode, onde todos os anos vocês podem ter o privilégio de ir lá, conhecer os animais, né? É pertinho, dá para a gente ir a pé. Então, vocês podem ir lá observar de perto os animais, nós já fomos ano passado, vocês já foram com outras professoras também, e lá a gente aprende muita coisa legal. Então, hoje, dentro do nosso bloco de ciências, nós vamos trabalhar o bloco 11, um passeio ao zoológico. A turma do Luan foi visitar um zoológico para aprender sobre a vida e os hábitos de alguns animais, principalmente daqueles que estão ameaçados de extinção. Nessa visita, aprenderam também que os zoológicos não são apenas locais destinados ao lazer. Você sabia disso? Então, o zoológico ele não está lá só para a gente, para receber visita e por lazer. Ele também tem outras finalidades. Nós vamos aprender hoje. Observar imagem. Grandes zoológicos possuem mapas que são vendidos aos visitantes para que estes possam saber quais são os animais expostos, localizar seus recintos e os serviços oferecidos para o público, como sanitários e lanchonetes, entre outros. Observe o mapa ilustrado do zoológico que a turma do Luan visitou. Então, um recinto é o local ou área cercada por barreiras, por muros, por grades. Quando a gente vai lá no zoológico, você sabe que cada animal tem o seu recinto. Então, se o animal oferece mais perigo, o muro é mais alto, a distância do público é maior, né? O animal que não oferece perigo, então a proteção é menor. Isso tudo vocês já viram lá no zoológico. Então, aqui nós temos as aves de rapina, os mamíferos brasileiros, os mamíferos africanos, as aves tropicais, os répteis, né? As borboletas, os felinos e os primatas, né? Então, os répteis, tudo que envolve a família dos répteis, a família das aves, aqui as aves de rapina, né? Aqui os mamíferos que são aqui da nossa floresta amazônica, né? Aqui da nossa floresta aqui da Mata Atlântica também, os mamíferos africanos, que a gente não vê aqui no Brasil, as borboletas e os primatas, né? No zoológico, além de se divertir, você pode conhecer a fauna brasileira e de outras partes do mundo. Mas não se esqueça, jogue o lixo no lixo e não dê comida aos animais. Questão 1. Que animais podem ser observados nesse zoológico? Então, lá nesse zoológico, vocês vão olhar quais os animais que podem ser observados e escrever no caderninho de vocês. 2. Existe algum critério de classificação para expor os animais? Qual é? Qual é o critério que eles usam? Por exemplo, eles podem colocar esses animais aqui no local onde a gente pode chegar perto, ou que eles possam escapar? As aves, elas podem ser colocadas de qualquer jeito, né? As aves precisam de proteção para não sair, né? Esses animais aqui também, todos eles, na verdade, precisam de proteção, né? Para que eles não corram perigo de vida, para que eles não exponham o público a perigos de vida, né? E assim por diante, certo? Então, aqui nós temos a importância dos zoológicos. São chamados de zoológicos os locais que mantêm uma coleção de animais silvestres em cativeiro. Animais silvestres são os animais que vivem ou viveram na natureza, tá? E cativeiro é o local construído para alojar esses animais.
A maioria das pessoas visita os zoológicos para passear, se divertir e aprender mais a respeito dos animais. No entanto, os zoológicos são também muito importantes para a conservação das espécies de animais ameaçadas de extinção. Nos zoológicos, veterinários e biólogos realizam pesquisas a respeito do comportamento dos animais. Criam recintos que imitam os ambientes naturais onde eles viveram e cuidam para que eles tenham alimentação adequada. Os animais, então, mantêm-se saudáveis, menos estressados e assim conseguem se reproduzir, ou seja, ter filhotes, garantindo a sobrevivência da espécie. Então, vocês podem marcar com texto esse parágrafo aqui, né? Que ele é muito interessante, ok? Nos zoológicos, os recintos são planejados para serem parecidos com o habitat natural de cada animal. Então, por exemplo, olha, a zebra, ela tem um espaço maior para que ela possa se sentir como se ela estivesse na floresta, né? Aqui também, ó, né, essas aves aquáticas, né, elas precisam ter um ambiente parecido, né? Senão elas vão se sentir tristes, podem ficar tristes e podem ficar doentes. E por que isso pode garantir a sobrevivência da espécie? Porque os filhotes nascidos em zoológicos podem ser reintroduzidos na natureza, ou seja, ser soltos em áreas naturais. Eles podem ser colocados de volta lá na natureza, né? Então, eles nascem lá no zoológico, mas de repente eles podem levar eles para a natureza, então tem que ser reproduzido esse espaço. Então, vamos pintar daqui, essas 3 linhas aqui, até áreas naturais. Com o tempo, eles poderão encontrar outros indivíduos da mesma espécie, se acasalar e ter novos filhotes. Se tudo acontecer como esperado, o número de animais poderá aumentar e, felizmente, ajudar a espécie a sair da lista dos ameaçados de extinção. Então, aqui, ó, sublinhar daqui, se tudo ocorrer como esperado, até aqui, né? Então, se der certo com esses filhotes de volta na natureza, aos poucos esses animais ameaçados de extinção, eles podem ser tirados da lista de animais ameaçados de extinção, né? Eles vão aumentar a população deles e podem ser tirados dessa lista. Então, aqui nós temos uma tratadora que observa o hipopótamo e seu filhote num zoológico, né? O hipopótamo teve filhote, a tratadora está observando o comportamento deles. Filhotes de urso panda recebendo cuidados da tratadora em zoológico na China, né? Então, são 2 fotos que mostram para a gente que os filhotes lá no zoológico são muito bem cuidados. Então, agora nós vamos fazer essas atividades aqui. Atividade 1. Observe as imagens de 2 leões. Ambos estão em zoológicos, mas em diferentes tipos de recinto. Qual desses ambientes proporciona maior bem-estar ao animal e por quê? Ó, esse aqui está preso numa jaula, esse aqui está solto num espaço só para ele, né? Com verde, com um negócio para subir aqui, né? Qual desses ambientes proporciona maior bem-estar a esses animais e por quê? 2. Você já sabe que uma das formas para se evitar a extinção das espécies é a reintrodução de animais na natureza. Como são esses programas? Vão procurar lá no texto e vão responder. 3. Qual é a importância dos zoológicos na conservação de animais? 4. Um projeto de reintrodução de animais na natureza teria sucesso se não houvesse um plano para proteger as áreas de florestas? Por quê? Então, se eles fizessem todo esse trabalho de cuidar do animal, né, de preparar ele para reintegrar a natureza, só que na hora deles levarem para a natureza não está lá, né? Então, o que iria acontecer com esses animais? Então, essa é a pergunta aqui do 4 que vocês têm que pensar, né? Um projeto de reintrodução de animais na natureza teria sucesso se não houvesse um plano para proteger as áreas das florestas? Por quê? Então, 3º ano. Até aqui, nossas atividades de ciências. A prof espera que vocês prestem atenção na leitura do texto. Quem se distraiu ali, não prestou atenção, vai lá, coloca o vídeo de novo, tá? Porque é muito importante vocês acompanharem o texto, senão vocês não vão saber responder aquelas perguntinhas lá, ok? Então, até quinta-feira, na nossa videoaula, nós vamos conversar sobre essas respostas e vamos conversar também um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Até lá e uma boa aula para vocês.